Oi pessoal, tudo bem? Dani Romancini aqui com mais um conteúdo inédito aqui no nosso canal Finanças para Todos. Hoje a gente vai falar sobre rotinas e processos. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para você não perder nada do que a gente posta por aqui. Toda semana a gente sobe um vídeo novo aqui no canal com noções e conceitos e ferramentas básicas para você que está começando a organizar tanto as suas finanças pessoais quanto as finanças aí do seu negócio. Tem dúvidas, tem um pouquinho de dificuldade? Acompanhe os nossos vídeos, os nossos conteúdos aqui, porque a gente sempre usa uma linguagem simples, descomplicada, acessível para todo mundo. E você não precisa ter curso superior, não precisa entender palavras difíceis, enfim, aqui a gente gosta de simplificar, de resolver os seus problemas. E hoje, com o nosso vídeo de rotinas em processos, a gente quer trazer para vocês, independente do tamanho do seu negócio, quais são as rotinas e os processos que vocês precisam implantar aí no seu negócio. E muitas empresas que eu conheço são pequenas e acham que porque são pequenas não precisam desses controles, né? Ah, não, mas eu anoto no caderninho ou eu anoto numa planilhinha. E tudo bem, nada contra, né? Mas é justamente você deveria aproveitar que você é uma empresa de pequeno porte, que está começando, que de repente você é uma equipe, né? Você é responsável por todos os departamentos aí da sua empresa, que você tem que implantar os controles, pelo menos os controles básicos de todos os departamentos, para que conforme a sua empresa for crescendo, ela tenha sustentabilidade financeira, principalmente, né? Porque senão o negócio não se sustenta, não tem longevidade. E se você esperar você ser grande para você implantar esses controles, fica muito mais difícil e a chance de você se perder no meio do caminho é muito grande. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês depois até salvarem e irem acompanhando comigo aqui no vídeo, os slides que eu preparei, que eu acho que fica mais fácil para quem gosta de anotar, para quem gosta de salvar esse material. Então os nossos slides ficam sempre disponíveis para vocês baixarem, tá? Então hoje a gente vai falar de rotinas e processos. Como eu estava dizendo, independente do tamanho, do segmento, daquilo que você faz, do número de funcionários que você tem, né? A falta de controle financeiro, ela é responsável pelo fechamento de aproximadamente metade das empresas que são abertas, né, no período. E a gente tem alguns números que metade das empresas não conseguem passar dos 2 anos. E assim, os 2 anos é o período mais crítico, né? Porque no começo, geralmente, você tem um pouquinho de capital, você vai se mantendo, você vai acreditando. Conforme você vai crescendo um pouquinho, se você não implanta os controles financeiros, por isso que eu falei que o controle ele tem que ser preparado desde o começo, desde o primeiro dia, na verdade, desde o planejamento. A gente sempre bate muito nessa tecla. Eu adoro os empreendedores, eu acho assim, admiro quem tem coragem de abrir um negócio aqui no Brasil. A gente sabe que empreender é uma luta diária aqui, né, por conta de todas as dificuldades que a gente tem, da burocracia, da alta carga tributária que a gente enfrenta, enfim, e muita gente ainda acorda todo dia com esse brilho no olho e resolve realmente montar o seu próprio negócio. Eu sou uma dessas pessoas que amo aquilo que eu faço, também sou uma empreendedora e gosto de ajudar outros empreendedores a cuidar bem, principalmente das finanças do seu negócio. E justamente isso que eu falo, né? Assim, quando você planeja abrir um negócio, a sua base financeira, ela tem que estar desde o seu planejamento. Quanto de dinheiro você vai precisar, como que você vai investir isso, que retorno que você espera, analisar o seu mercado consumidor, enfim, começar o seu negócio o mais embasado possível, porque assim, não é fácil, né? E a gente tem que estar preparado para os imprevistos. A gente não consegue controlar todas as variáveis, né? Principalmente quem empreende, a gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Por mais planejamento que tenha, já é difícil. Imagina se você está começando o seu negócio ou você está tentando tocar o seu negócio sem planejamento e sem controle financeiro. Então, a gente sempre bate nessa tecla que é extremamente importante você ter pelo menos as rotinas e os processos básicos do departamento financeiro. Mesmo que você não tenha, a gente fala departamento financeiro, mas é o financeiro da sua empresa. Como que você administra os recursos que você tem, o que entra, o que sai, o seu estoque, tudo isso é dinheiro aí dentro do seu negócio e precisa ser administrado da melhor maneira possível. Bom, o que é importante a gente analisar é a questão da organização, porque se você, mesmo que você não tenha muito dinheiro, muito recurso, quando você tem clareza das suas informações, quando você exerce uma boa gestão, mesmo que você tenha recursos justos ali, né, um orçamento enxuto, vamos chamar assim, se você tem uma boa gestão, você consegue multiplicar esses recursos, né, e trabalhar eles da melhor maneira possível para que eles multipliquem e voltem na forma de retorno
para o seu negócio. Quando você não tem essa clareza, quando você não tem esse controle, a chance de você gastar isso de qualquer jeito, administrando mal, é grande e você assim, acaba correndo o risco de perder dinheiro, né? E isso a gente não quer. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa monta um negócio, ninguém monta um negócio para quebrar, né? Todo mundo monta um negócio para realizar sonho, né? Porque acredita naquilo, porque toda a energia da pessoa tá dedicada naquele negócio. Talvez os recursos que a pessoa juntou durante uma vida inteira estão investidos naquele negócio. Então, eu sempre faço algumas comparações, né? Eu já falei em alguns vídeos com relação à nossa saúde. A gente cuida muito da nossa saúde, principalmente nos tempos que a gente está vivendo de pandemia, de coronavírus. A gente está atento, né, a qualquer sintoma que a gente tenha e a gente está assim, né? Vai no médico e cuida, e toma medicamento, e toma vitamina. E assim, por que a gente não cuida da saúde da nossa empresa com a mesma dedicação e afinco que a gente cuida da nossa saúde, né? Porque assim, a nossa empresa, se você não tem uma outra fonte de renda, e isso também é uma coisa que eu falo muito, a sua empresa é sua galinha dos ovos de ouro, é dali que você vai viver, é dali que você vai tirar frutos aí para você aumentar o seu negócio e também para você viver, para você sustentar a sua família, enfim. Então a gente tem que cuidar da nossa empresa muito bem, né? A nossa empresa tem que ser colocada num altar ali, e a gente tem que fazer o melhor possível para administrar todos os recursos, sejam eles físicos, financeiros, de pessoas, enfim, para que isso funcione da melhor maneira possível e a gente tenha os melhores resultados possíveis. E aí a gente falando aqui de rotinas e processos financeiros, o que são rotinas e processos financeiros, pessoal? Rotinas e processos é como se fosse o passo a passo para a gente ter um financeiro organizado. O que realmente a gente precisa fazer? Sabe, como se fosse uma receita? A gente vai preparar um bolo, por exemplo. Quando eu vou preparar um bolo na minha casa, eu preciso ter todos os ingredientes à mão ali, né? Para não ficar aquela bagunça. Eu começo de repente, aí depois que eu já tô com a receita meio andando, eu vou ver que eu não tenho ovo, sabe? Então, assim, o financeiro, as rotinas e processos são justamente para que a gente organize, né, todas as informações que a gente tem e consiga tirar dessas informações análises de curto, médio e longo prazo, analisar financeiramente se a empresa está indo bem, a questão do planejamento. Quando a gente fala de planejamento, a empresa tem um planejamento, ela tem um caminho que ela está se propondo a seguir, né? Qual que é o meu roteiro de viagem, né? Por onde eu tenho que passar, que lugares que eu tenho que ir, né? Então, com a empresa é a mesma coisa. Que números eu tenho que atingir, que faturamento eu preciso todo mês para pagar minhas despesas, que rentabilidade eu preciso atingir para reinvestir no meu negócio, o meu Prolabore se encaixa no orçamento da minha empresa, tudo isso faz parte do planejamento. E quando a gente fala de rotinas e processos, é justamente tudo que a gente precisa fazer para tomar conta da melhor maneira possível dos recursos financeiros da nossa empresa. E aí, por que são importantes? Como eu disse, né? Se a gente não tem essa organização das informações, a gente não tem como analisar, né, os resultados da empresa. Eu já falei aqui algumas vezes e falo muito lá no nosso perfil no Instagram, que eu converso com alguns empresários e faço a seguinte pergunta, para quem, né, vem me procurar e para quem eu conheço assim num primeiro momento. Olha, você tem o quê? Você trabalha com o quê? Eu tenho um negócio que faz isso assim, assim. Nossa, que bacana, né? E aí, você está tendo lucro aí no seu negócio? Quando eu faço essa seguinte pergunta, o seu negócio está dando lucro? E a pessoa olha para mim e fala assim, você sabe que eu não sei? Eu fico um pouco assim, né? Como eu fiquei agora, boca aberta, porque eu falo, gente, como é que você investe todo o seu tempo, a sua energia, todo o seu dinheiro, né, toda a sua dedicação num negócio e você não sabe me responder se ele está dando lucro ou não, né? Então também faz parte das rotinas e processos você analisar o resultado aí do seu negócio. O que está acontecendo aí? Está ganhando dinheiro? Porque ninguém monta um negócio para aventurar, porque eu não tenho o que fazer e aí eu vou montar um negócio para ficar lá, né? Por mais que de repente você não dependa financeiramente do seu negócio, existe muitas situações assim, mas você também não quer ficar pagando para trabalhar, né? Não quer ficar pagando ali para sustentar o seu negócio e você não vê o seu negócio dando frutos. Todo mundo gosta, né, de ter um negócio produtivo, que venda bem, que tenha uma boa lucratividade. Então é por isso, para a gente entender o que está acontecendo aí no nosso negócio, ter os números. Assim, não só a gente fala muito na questão de corrigir a rota, né, do negócio para ver se você realmente está andando no caminho certo. Mas mesmo que você esteja andando no caminho certo e você esteja ganhando dinheiro, o que você vai estar fazendo com esse lucro que o seu negócio está dando?
né? Você está reinvestindo, você está aplicando, expandindo o seu negócio, investindo em um outro negócio, né? Então, assim, se você também não sabe aonde está indo esse dinheiro, também não vale a pena, né? Também não é bacana você ter um negócio lucrativo, mas que você não sabe o que você está fazendo com esse lucro. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês das rotinas e dos processos que eu acho imprescindíveis que você tenha aí na sua empresa, independente do tamanho, tá? Eu tô falando mesmo que você tenha um negócio que funcione na cozinha da sua casa, no quintal da sua casa, você precisa ter esses controles básicos aqui que eu vou passar para vocês. Não se assustem, tá? É uma quantidadezinha razoável, mas assim, são processos simples e que fazem muita diferença conforme o negócio de vocês for crescendo. E mesmo que você não pretenda crescer, é fundamental você ter esse tipo de informação aqui, tá? Então, o primeiro processo que eu acho extremamente importante, rotinas e processos, é de contas a pagar e contas a receber. O porquê o contas a pagar? Porque assim, se você compra a prazo, você tem que ter uma administração desses compromissos que você vai assumindo, sejam eles com fornecedores, com despesas fixas, de repente você paga aluguel aí do seu estabelecimento, você tem, se você tiver funcionários, você tem uma responsabilidade de pagamento de salários, encargos trabalhistas. Então, assim, quando você monta um negócio, você está assumindo responsabilidades. E aí é bacana você enxergar os compromissos que você já assumiu. Porque, assim, eu sempre digo que quando você tem um negócio físico, um ponto físico, né? Você começa o mês devendo aquela estrutura toda, porque assim, independente se você vai vender ou não, você tem o aluguel para pagar, os salários dos funcionários para pagar, a energia, enfim, tem toda uma estrutura que você precisa ter para você poder abrir as portas. Então, assim, aí você tem que correr atrás daquele valor mínimo ali para você pagar suas contas, né? Então, você tem que ter uma administração desse contas a pagar, saber quanto que custa a sua empresa para ficar aberto o mês inteiro aí, independente se você vendeu ou não. Até para você saber qual que é o seu ponto de equilíbrio, quanto que eu preciso vender para pelo menos pagar minhas contas, né? Então, esse controle de contas a pagar, basicamente, é você ter à mão, né, todos os compromissos que você tem a pagar pelos próximos dias, né? A gente sempre fala que contas a pagar é da data de hoje até o último documento que você tiver lançado aí na sua empresa. E o contas a receber é a mesma coisa. Se você vende a prazo ou se você usa cartão de crédito para receber dos seus clientes, é fundamental você ter esse controle, né? A gente sempre fala muito para empresários de cidades pequenas, que a gente fala que inevitavelmente você precisa vender fiado, talvez aí para o seu bairro, para a sua rua, né? Essa intimidade que se tem, às vezes não consegue se escapar do fiado, né? Se você não vende fiado, o seu concorrente vende. Então, mais do que nunca, você tem que ter esse controle do seu contas a receber. Quem está te devendo, há quanto tempo está te devendo, qual que é o prazo médio que esse seu cliente está demorando para te pagar, né? Tudo isso faz diferença na hora de você comprar suas mercadorias para você revender ou sua matéria-prima para você produzir, né? Tudo isso faz parte de uma estratégia, de um planejamento que você tem que saber essas respostas para ver quanto tempo, quanto de capital de giro você precisa, né? Porque se os seus clientes demoram 60 dias para te pagar, você precisa ter no mínimo 60 dias de capital de giro para bancar o seu negócio até que o seu cliente pague a mercadoria que ele comprou há 60 dias atrás. Olha que raciocínio interessante. Então, se eu não tenho essa informação, como que eu faço, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente ter esses dois controles, né? O contas a pagar e o contas a receber, tá? Isso é básico. Existem várias planilhas que vocês podem usar, né? Com algumas informações, assim, a data do recebimento, data do pagamento, número do documento, os valores, como que foi pago, se foi dinheiro, se foi cartão. Isso é muito interessante. A gente sempre lembra que nós temos o nosso sistema, né? O Uptime Gestor, que facilita muito essa gestão de contas a pagar e contas a receber, classificação dessa despesa, né? O que você está pagando, você tem acesso a relatórios, a gráficos, enfim, é muito bacana. Se você ainda não tem, entre em contato aqui com a nossa equipe para você saber mais informações sobre isso. Bom, vamos seguir aqui nas nossas rotinas e processos. A partir do momento que você consegue ter bem administrado aí na sua empresa contas a pagar e contas a receber, você já consegue dar um passo muito importante e você consegue desenhar o seu fluxo de caixa. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal falando só sobre a importância do fluxo de caixa. Na verdade, nós fizemos o beabá do fluxo de caixa, ensinamos desde o começo como que você tem que fazer, por isso que eu estou indo um pouquinho mais rapidinho. Então, se você tem um pouco de dúvidas ainda nessa questão de controle de contas a pagar, contas a receber, procura aqui no nosso canal beabá do fluxo de caixa, que a gente tem aí um conteúdo bem interessante sobre isso, tá? Então, fluxo de caixa é um controle que você vai ter detalhado de todas as entradas e saídas dos recursos da sua empresa. Você sabe exatamente
exatamente por onde que o dinheiro entrou na sua empresa e para onde ele saiu, o que você pagou, né? Porque assim, da mesma maneira que a gente pode se confundir na nossa organização das finanças pessoais, que a gente está até preparando, como eu falei, né? Tá rodando aqui também no nosso canal o curso de finanças pessoais, a gente sabe muito bem o que entra, né? Para quem é assalariado, sabe que aquele dia entra aquele valor, mas a gente que não tem organização financeira, as pessoas não sabem onde gasta, onde vai. De repente você recebe seu salário dia 5, quando é dia 10 você não tem mais nada porque você saiu desesperado pagando conta. E se você faz da mesma maneira na sua empresa, é o mesmo problema. Você vende bem, só que você também gasta bem, e aí você não está conseguindo saber onde que está indo todo o dinheiro que você vende, né? Então isso é um problema que o fluxo de caixa consegue te responder. E aí uma política de crédito e cobrança, pessoal. Crédito e cobrança já é uma questão de processo. Quando você trabalha com vendas a prazo, principalmente para quem não consegue escapar do fiado, é imprescindível também você ter uma política de crédito para você saber assim, que limite que você consegue liberar para aquele cliente, até que ponto, até que valor é saudável eu vender fiado para determinada pessoa, né? Vamos supor que uma pessoa hoje está comprando fiado aí no seu estabelecimento e ela tem um salário de R$ 1.300, por exemplo, né? Eu não posso deixar o limite dela, todo o saldo devedor desse cliente chegar em R$ 1.300, porque assim, eu estou comprometendo todo o salário dela do mês inteiro dentro de um estabelecimento só. Então assim, a chance dela me pagar isso num prazo curto é mínima, né? Então a gente tem que estar atento a isso. A orientação é que assim, a gente consiga oferecer de limite para os nossos clientes no máximo até 30% do seu salário, né? E assim, já é complicado, porque se ele tiver o salário dele comprometido com outras coisas, é muito mais difícil ele pagar os seus compromissos em dia. Então, isso que vocês têm que analisar, quando forem liberar crédito, vendas a prazo para determinadas pessoas, façam uma boa análise de crédito, de nome limpo, né? Hoje em dia as pessoas parece que não estão muito preocupadas com isso, mas a venda a prazo, ela tem que significar uma vantagem para o seu cliente, mas também uma boa vantagem para o seu negócio. Não pode virar uma dor de cabeça, tem que ter toda a questão de controles de informações, né? De assinatura de documentos, o que o cliente, o que você comprova aí no seu estabelecimento que você realmente vendeu fiado a prazo para aquela pessoa, né? Eu falo assim, para quem não consegue escapar do fiado, né? Então é muito importante que você tenha essa política e também a questão da cobrança. Quando a gente tem documentos, tipo boleto, cheque, essas coisas, é um documento que você tem em mãos, né? Então, assim, o cliente, quando recebe aquele boleto ou quando emite aquele cheque, ele tem ciência de que ele assumiu um compromisso para determinado dia. Quando a gente está falando da venda a prazo, principalmente do fiado, o fiado nas cidades pequenas, ele não tem data de recebimento, gente. É assim, ó, geralmente a gente entende que o cliente vem pagar nos dias que ele recebe, que é do 5º dia útil até o dia 10 e depois no dia 20, mais ou menos ali, né? Mas não tem uma data certa, eu posso receber dia 5, mas eu vou na loja ali pagar o meu fiado lá pro dia 10, dia 12, né? Então assim, você não pode perder de vista, se você vive essa situação aí no seu estabelecimento, você tem que ter uma política de cobrança muito ativa, né? Tentar definir com mais clareza possível quais serão as datas de vencimento com o seu cliente, não deixar essa realidade muito solta, sabe assim? E ter uma política de ligação mesmo, de cobrança e de outras atitudes, caso a ligação não funcione, para que você mantenha assim, não corra risco de esquecer de cobrar, de passar muito tempo e você acaba perdendo o fio da meada daquele cliente que está te devendo, né? Então, por isso que a gente colocou aqui a questão do crédito e da cobrança, tá? Seguindo aqui, rotinas e processos mais importantes, pessoal, o faturamento, né? Então, assim, quando a gente fala de faturamento é tudo que você vendeu, né? Tudo que saiu aí do seu negócio, tudo que você vendeu, seja produto ou seja serviço. Você tem esse controle bem feito? Eu noto que, assim, a maioria das empresas até anota, até tem mais ou menos, né, anotado o que vendeu, mas peca numa informação muito importante. Quando a gente revende produtos, eu preciso muito ter a informação do custo do produto vendido, né? Então, assim, ó, deixa eu pegar aqui, que eu posso pegar aqui para vocês para dar exemplo. Ó, esse grampeador, por exemplo. Tá? Esse grampeador, eu tô vendendo ele por R$10, tá? Vou vender ele por R$10, mas eu paguei dele para revender, eu paguei R$5. Essa informação de R$5 é importantíssima para mim, porque vai me mostrar o quanto que de fato eu estou ganhando no grampeador. Porque se eu paguei 5, vendi por 10, cada grampeador que eu estou vendendo está sobrando para a empresa R$5.
porque eu tenho que tirar o custo para comprar de novo o grampeador para vender ele novamente, né? Então isso a gente chama de margem de contribuição, né? O que está sobrando de fato de cada produto. Por isso que às vezes a gente até também aqui no canal tem todo um conteúdo sobre precificação, que muitas empresas talvez cometem erros na questão da precificação dos seus produtos e vendem, mas não vê dinheiro. Quando a pessoa relata esse tipo de sentimento para mim, eu já atento na questão do preço, né? Será que o seu preço está calculado de forma correta? Porque de repente você está achando que está vendendo muito e você realmente está, mas porque o seu produto está calculado o preço de forma incorreta. Então, voltando na questão do faturamento, quando a gente fala de faturamento, é todo o controle do que sai, todo o controle das vendas, tá? Tudo que saiu da sua empresa. E se você tem esse controle e ainda não anota, não controla o preço de custo dos produtos, começa a fazer esse exercício aí na sua empresa para você entender quanto de fato você está ganhando em cada produto que você revende. Outra rotina importante e processo é o orçamento, que a gente estava falando no começo, a questão do orçamento e planejamento, né? Orçamento, pessoal, o que a gente fala muito nisso? Até a gente também está falando muito sobre planejamento no nosso curso de finanças pessoais. É importante, assim, a gente fala muito da questão da gente anotar os gastos. Tem que anotar os gastos, tem que anotar os gastos. Só que assim, quando a gente anota os gastos que já aconteceram, a gente não consegue mudar muito essa realidade do que já foi, né? O interessante é a partir do momento que você anotou os seus gastos durante um mês e você conseguiu entender basicamente o que você precisa para viver, conseguiu enxergar despesas que talvez você consiga abrir mão por um determinado momento se você está nesse processo de organização, querendo sair das dívidas e tal, a gente fala muito isso no nosso curso. Você precisa depois começar a trabalhar com planejamento. Então, se você, nas suas anotações, você percebeu que você está gastando de supermercado R$1.000 e você acha que você consegue, sei lá, trabalhar com R$800 de planejamento, de orçamento, você começa a trabalhar com metas. Olha, para o mês que vem, a gente vai trabalhar apenas com R$800 para o supermercado. No caso das empresas aqui, a gente vai trabalhar com R$800 de verba de propaganda, por exemplo, ou de material de escritório, ou de energia, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar toda uma política ao longo do mês para ver se realmente a gente está conseguindo trabalhar essa questão de trabalhar dentro do orçamento, né? E é legal quando a gente trabalha com orçamento, que aí no final do mês você tem a coluninha lá dos valores que você planejou e aí você consegue comparar com os valores que realmente aconteceram dentro do mês ali. Quer dizer, o que de fato aconteceu? Coloquei a verba de R$800 lá, mas quando fechei o meu mês, o que deu? O que eu consegui fazer? Consegui atingir minha meta ou extrapolei ou fiquei abaixo da minha meta ainda, né? Conseguimos entender, conseguimos colocar em prática esse raciocínio? Isso que é o mais importante. Por isso que a gente fala, assim, muito da questão do planejamento, né? Porque o planejamento não deixa de ser um norte. Olha, gente, ó, só que assim, no nosso orçamento tá lá, nós temos que gastar assim, ó, a despesa fixa da empresa inteira, ela tem que ficar em torno de R$10.000. Vamos ajustando, ó, esse mês então a gente não faz isso, porque assim, às vezes as empresas trabalham questão de manutenção, enfim, de uma série de coisas que poderia esperar para o próximo mês, e aí acaba, sabe assim, trocando os pés pelas mãos ali, fazendo muita coisa dentro do mês, o que acaba pesando o gasto fixo da empresa, né? Sendo que se ela trabalha com orçamento, esse mês ela já está com o orçamento comprometido, uma manutenção que se faz necessária, mas que poderia ser colocada para o mês que vem, alivia o orçamento e não, né? E a gente consegue fazer esse jogo de números aí com as nossas despesas. Então, por isso que o orçamento empresarial é tão importante também como rotina e processo da empresa. Controle de estoque, pessoal. Nossa, isso aqui é uma coisa assim tão interessante. Eu não consigo nem dizer para vocês o número de empresas que eu cheguei e a gente sempre tem essa etapa aí, né, de melhorar a gestão do estoque. E assim, a maioria das pessoas fala assim, não, mas com o estoque você não preocupa não, porque estoque nunca bate. Gente, estoque tem que bater, estoque é dinheiro. Eu não sei o que você trabalha, eu não sei o que você vende, eu não sei o que você tem no seu estoque. Mas quando eu olho prateleiras, cabides, caixas, eu vejo notas de dinheiro parado, vejo notas de 100 empilhadas, né? Então, assim, eu preciso administrar isso da melhor maneira possível, né? Então, assim, eu tô comprando bem, eu tô negociando bem com o meu fornecedor, as quantidades que eu tô comprando muito, tô comprando pouco, né? Se eu tô comprando pouco, eu deixo de vender, se eu tô comprando muito, eu tô deixando muito dinheiro parado, porque o meu giro, ele é mais lento, né? Eu sempre falo assim, olha como é interessante, você tem que entender, você tem que saber, né? Quais são os produtos que você mais vende, e esses produtos que você mais vende, você nunca pode deixar faltar, né? Porque aí você vai perder venda de fato. E assim, lembra que eu falei lá no começo? Você tem que saber assim, ó, o tempo que gira, né? Então assim, se eu vou comprar uma caixa de produtos aí, que nessa caixa vem 100 unidades, quanto tempo eu demoro para vender 100 unidades? Se eu demoro um ano para vender 100 unidades, eu não preciso comprar 100 unidades.
né? Eu posso comprar 10. Né? Eu não preciso comprar 100 e ficar com 100 unidades paradas que eu vou demorar um ano para vender. Consegue entender? Né? Hoje em dia a nossa logística ela melhorou muito. Tudo bem que a pandemia deu uma quebrada em alguns procedimentos logísticos aí da maioria das empresas, mas a gente consegue administrar isso da melhor maneira possível, né? Consigo entender o tempo que a empresa demora para me entregar aquele produto, consigo entender o quanto eu vendo, né? E assim, algumas empresas têm números sazonais, né? No começo do ano vende mais, depois no final do ano não tanto, enfim. Por isso que é importante você conhecer muito bem a realidade do seu negócio, porque isso vai fazer toda a diferença na gestão do seu estoque. O que você precisa ter de estoque? Que quantidade você precisa ter de estoque? Que isso é o mais importante para você não ficar sem produto, mas também não engessar muito do seu capital, tá? Então, importantíssimo isso. E lembrando, pessoal, estoque tem que bater, né? Estoque é físico, é uma coisa que assim, é matemática, tá? Se eu comprei 10, vende 2, tem que ter 8 lá, né? O estoque não multiplica e nem evapora, entendeu? Então, assim, a coisa precisa bater. Não tem essa de que, não, mas isso aqui é difícil, estoque não bate mesmo. Não, estoque tem que bater, tá? Estoque é como se fosse dinheiro, é como se você estivesse trabalhando com caixa. Entrou tanto, sai tanto, no final tem que dar tanto, tá? E aí, dois outros processos e rotinas muito importantes que eu também acho, que é com relação à apuração de resultado, que é a DRE. Nós temos um vídeo também só falando sobre isso, que é onde você realmente vai comparar os números mês a mês do seu negócio, vai ver se você está tendo lucro, vai acompanhar a evolução do seu faturamento, vai ver a sua margem de contribuição, sua estrutura de custos fixos, vai comparar despesa a despesa para ver por que aumentou, por que diminuiu. Então, assim, é onde você consegue enxergar todos os números da sua empresa e ir encaixando o quebra-cabeça do seu planejamento, quer dizer, onde eu preciso ajustar, onde eu preciso mexer, o que eu preciso diminuir, preciso vender mais, preciso melhorar a margem do meu produto, estou vendendo muito barato, né? Olha o tanto de informações que você consegue tirar de uma planilha de demonstrativo de resultado do exercício. Então, importantíssimo, e ela anda junto com a planilha do balanço patrimonial, que é a outra rotina que está aqui no nosso vídeo, que assim, são duas situações que caminham juntos, que mostram números diferentes do seu financeiro. A demonstração do resultado do exercício, ela mostra o resultado econômico, né? Tô ganhando dinheiro ou não, tô tendo lucro ou não. E o balanço, ele mostra a saúde financeira da empresa, né? Como é que tá a minha liquidez, a minha capacidade de pagamento, como que tá meu contas a pagar, meu contas a receber, sabe assim, como que tá meu capital de giro nisso tudo. Então, assim, são duas ferramentas, duas planilhas simples, mas que, assim, trazem muitas respostas, né, para o empresário. Eu sempre oriento os meus clientes que façam essas duas planilhas ao mesmo tempo, juntas, né, no mesmo dia, e geralmente na primeira semana do mês seguinte a gente está fechando o mês anterior. Então, assim, hoje nós estamos aqui finalizando o mês de maio, então na primeira semana de junho a gente vai apurar o que aconteceu no mês de maio e também fazer o balanço patrimonial, que é uma foto que a gente tira das finanças da empresa para entender o que está acontecendo. E é muito legal quando a empresa começa a ter esse histórico de fazer essas planilhas, a gente vai tendo comparativos para ver o que está acontecendo, se estamos evoluindo, se não estamos evoluindo, e traçar estratégias para melhorar os números e chegar no resultado ideal, né? Então, DRE e balanço patrimonial, também os dois têm vídeos aqui específicos para essas ferramentas. Se vocês não assistiram, assistam, porque tá muito explicativo, com planilha, enfim, tá muito legal. Eu acho que tira bem as dúvidas de vocês. E só para a gente finalizar, por que é tão importante a gente ter isso daí, né, pessoal? Eu acho assim, se você consegue ter tudo isso na sua empresa, contas a pagar e contas a receber, que você junta num fluxo de caixa, controle do seu estoque, controle do seu orçamento e planejamento, trabalha com metas aí de gastos, né? Apura seu resultado e faz o seu balanço patrimonial, não tem jeito de você não entender o que está acontecendo com a sua empresa, né? Eu até acho, tipo assim, que muita gente até faz planilha, eu já vi muito isso, as pessoas fazem as planilhas, mas depois quando se deparam com os números, não conseguem entender o que os números dizem, né? Não conseguem traduzir aquilo para a realidade, para realmente saber o que precisa ser feito. Mas aí você conta com a nossa assistência, aqui nós temos o nosso WhatsApp, o Dani Me Ajuda, você passa a mão no telefone, chama a gente no WhatsApp e em 15 minutos a gente consegue resolver isso para você, tá? Mas é importante que você se esforce para ter isso como rotina, para que todo mês você consiga fazer isso, fazer o seu fechamento mensal, para que você mantenha o seu estoque o máximo possível organizado, contado, conferido, na quantidade certa, com o estoque mínimo, sabe assim, enfim, com todas essas políticas que a gente trouxe aqui para você, mesmo que você seja sozinho, né? Porque quando você tem todas essas informações, a chance de você se perder financeiramente ao longo do caminho aí do seu negócio é mínima,
né? É só se você passar por uma reviravolta muito grande, um imprevisto muito grande, que aí nenhuma ferramenta ou nenhum profissional conseguiria realmente detectar, né? Mas até tô com algumas informações aqui nos nossos slides, 77% dos microempreendedores, 77% dos nossos microempreendedores nunca se capacitaram em finanças e 50% ainda registram as despesas no papel. Pessoal, nada contra você registrar no papel. Eu só acho que a partir do momento que a sua empresa toma uma forma, toma um tamanho, toma um movimento, o caderno já não é suficiente para você ter todas essas informações que eu passei aqui para vocês agora, né? E conseguir enxergar as informações. Então, assim, contas a pagar, contas a receber, tudo no papel não funciona, gente. Sinto muito, mas não funciona. E até a planilha ela não consegue conversar todas essas informações entre si, né? Por isso que a gente criou o nosso sistema aqui justamente para facilitar, integrado, tudo que você faz já alimenta os outros campos, enfim. Então, e por que a gente fala que os microempreendedores nunca se capacitaram em finanças? Porque eles são bons em fazer aquilo que eles se propõem a fazer, né? Por isso que assim, eu sou bom em fazer bolo. Ótimo, então eu vou começar a fazer bolo aqui em casa. E aí você se dedica naquilo que você é bom, né? Você é bom em fazer bolo, mas você esquece de estudar e de procurar uma ajuda, uma orientação profissional para aquilo que você não é bom. É o que eu falei, por que a gente procura um médico para cuidar da nossa saúde? Porque a gente não entende nada de medicina, né? Então a gente não hesita em ir atrás de um profissional que entenda mais do que a gente naquilo que a gente está precisando de ajuda. Com a nossa empresa tem que ser a mesma coisa, né? Se a gente não está conseguindo entender o que está acontecendo, vamos atrás de um profissional, vamos procurar uma ajuda. Dani me ajuda. Para você entender o que está acontecendo aí com os seus números e não deixar a peteca cair, né? Porque assim, eu sempre quando eu vejo notícia de fechamento de empresa, e a gente viu muito isso depois dessa pandemia, né? Empresários que não conseguiram manter as portas abertas, e, enfim. Mas será que fizeram tudo que podiam? Será que foram atrás de todas as informações que podiam? Será que pediram ajuda, né? Será que foi feito realmente tudo que podia ser feito? Enfim, muita gente realmente talvez não ia aguentar mesmo, mas eu acho assim, não hesitem em pedir ajuda, sabe? Muita gente fica constrangido de falar que está com problema financeiro, mas o mais importante, assim, é muito pior você depois chegar à conclusão de que você não consegue mais tocar o seu negócio, né? E ter que fechar. Bom, como é que você consegue colocar em prática tudo isso que a gente disse agora, tá? Primeiro, você tem que olhar para o seu negócio e ver o que você tem, disso tudo que eu falei, o que você já tem, o que você já faz, tá? Então, você faz um contas a pagar? Faz mais ou menos? O que você pode melhorar? Contas a receber você não faz? Então esse aqui você tem que dedicar mais atenção. Já faz o DRE? Maravilha, mas não faz o balanço ainda? Então, sabe assim, põe tudo no papel, todos esses processos que eu listei aqui para vocês, expliquei, coloca no papel o que vocês têm, o que vocês não têm e como que vocês conseguem implantar, tá? E assim, tenta colocar no papel. Eu sempre falo que quando a gente enxerga os processos visualmente, sabe, o passo a passo do que eu tenho que fazer com aquela rotina, com aquele papel, com aquele documento, tudo fica mais fácil pra gente melhorar, né, pra gente evoluir. Quando a gente enxerga o que eu tô fazendo de errado, fica mais fácil a gente enxergar como é que faz o certo, tá? E para a gente finalizar, só para vocês entenderem, eu acho que ficou muito claro, né, a importância de você ter todos esses processos claros aí na sua empresa, mesmo que você seja uma equipe, né? Eu entendo que assim é difícil você vender, entregar, produzir, receber, enfim, né, fazer tudo sozinho. Eu já passei por isso aqui na minha empresa, eu era sozinha, né? E hoje a gente tem as meninas aqui que me ajudam bastante, a Ana e a Júlia, mas assim, se você é sozinho, quanto mais você implantar rotinas práticas e automatizadas, mais fácil vai ficar a sua rotina, você vai ter o controle e ao mesmo tempo não vai precisar perder tanto tempo com isso, né? Por isso que a gente fala muito da questão do sistema. Então, com o sistema você faz um lançamento e alimenta todas essas rotinas que eu expliquei aqui para você, né? Então, assim, a gente facilita a sua vida, mas ao mesmo tempo você sem abrir mão dos controles, né? Eu entendo que realmente a vida de empreender sozinho e fazer tudo é muito difícil. E assim, a gente também acaba tendo filho, marido, enfim, acaba deixando outras coisas para trás. A vida de empreendedor realmente não é fácil, são noites mal dormidas, a gente entende bem, conhece bem essa rotina, mas o mais importante é que a base financeira do seu negócio não se perca, né? Sempre seja sólida, porque senão, por mais bacana que seja o seu produto, por mais bacana que seja o serviço que você oferece, por mais incrível que seja a experiência que você entrega para o seu cliente, se você não tiver a base financeira sólida, o seu negócio infelizmente não se sustenta.
sustenta. Não que os outros pilares não são importantes, né? Mas o financeiro é o que comanda, todo mundo tem conta para pagar, e se você não atinge o faturamento que você precisa, se você não consegue pagar suas contas em dia, fatalmente você vai ter algum tipo de problema, né, de descontrole financeiro, que provavelmente pode acarretar aí no fechamento do seu negócio. Bom, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir isso aqui, né? Para quem precisa de entender um pouquinho mais esses controles. Assistam os nossos vídeos que falam especificamente sobre fluxo de caixa, DRE e balanço, são bem mais completos. Aqui foi só um paralelo aí de tudo que eu acho que é importante, que eu não abro mão, que você tem aí no seu negócio. E é isso, fiquem ligadinhos que toda semana a gente sobe um vídeo novo aqui no canal. Até mais!